Imagine por um instante que, sem perceber, você vive sua vida através de lentes invisíveis. Não aquelas que corrigem a visão, mas lentes que colorem tudo o que você vê, sente e experimenta. E a cor predominante dessas lentes é a escassez. É aquela sensação persistente de que nunca há o suficiente. Não há amor suficiente, dinheiro suficiente, tempo suficiente ou até mesmo reconhecimento suficiente. Essa é a ilusão que, para muitos de nós, se tornou a própria tessitura da nossa realidade. Essa sensação incômoda de falta, esse não ter o bastante, não surge do nada. Ela se enraiza em uma parte profunda de nós, o que chamo de inconsciente. Como disse certa vez, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Pense nisso. Essas crenças, absorvidas silenciosamente desde a infância, muitas vezes se tornam o roteiro oculto da sua existência, moldando suas escolhas e, consequentemente, limitando seu vasto potencial. Mas e se eu lhe dissesse que é possível remover essas lentes? Que você pode reescrever esse roteiro e, de fato, transformar a escassez percebida em uma abundância vivida e sentida? Nesta jornada que começamos agora, vamos mergulhar nas profundezas da sua psique para desvendar essas crenças limitantes, entender como elas operam e, o mais importante, descobrir as chaves para desativá-las. Prepare-se para uma transformação profunda, onde você aprenderá a enxergar e a cocriar uma realidade de verdadeira abundância, que é, afinal, seu direito de nascença. Agora que tocamos na superfície dessa sensação de escassez, vamos mergulhar mais fundo. De onde vêm essas lentes invisíveis que distorcem nossa percepção? No campo da psicologia analítica, compreendemos que muitas de nossas crenças limitantes não são verdades absolutas, mas sim programações e distorções mentais que se alojaram em nosso inconsciente. Pense nelas como softwares antigos rodando em segundo plano, influenciando cada movimento seu sem que você se dê conta. Como isso se manifesta no dia a dia? Talvez você hesite em gastar dinheiro em algo que realmente deseja, mesmo tendo os recursos, porque uma voz interna sussurra que dinheiro não dá em árvore, ou que é preciso guardar para o pior. Ou talvez você se sinta não boa o suficiente para aceitar uma oportunidade de ouro, sabotando seu próprio crescimento. No campo dos relacionamentos, a crença na escassez do amor pode levá-la a evitar conexões profundas, por medo de que o amor verdadeiro seja raro ou que você não seja digna dele. Essas são as peças que compõem o teatro da escassez em sua mente. Eu costumava dizer que essas crenças habitam a sombra da nossa psique. A sombra é aquele lugar onde guardamos tudo o que não queremos ver ou reconhecer em nós mesmos. Medos e inseguranças, mas também, paradoxalmente, um vasto reservatório de potencial inexplorado. A escassez reside na sombra e, ao mesmo tempo, é nela que se encontra a porta para a sua maior abundância. O primeiro e mais crucial passo para a transformação é justamente este: reconhecer a existência dessas crenças e o impacto silencioso que elas exercem sobre sua vida. Dizer a si mesma: minhas crenças de escassez não são fatos, são apenas interpretações que posso mudar. O desafio, claro, é que essas crenças não vivem isoladas, elas são constantemente reforçadas pelo mundo exterior. Pense na publicidade que insiste que você precisa de mais para ser feliz, nas redes sociais que exibem vidas aparentemente perfeitas, ou até mesmo nos sistemas educacionais e familiares, que, sem intenção, podem ter incutido a ideia de que os recursos são limitados e a competição é a única via. Mudar essas crenças é como nadar contra a corrente, mas é exatamente essa a jornada que nos propomos a fazer. E o valor de cada passo que daremos juntos reside na sua crescente liberdade de ser quem você realmente é, sem as amarras invisíveis da escassez. Agora que entendemos a morada das crenças de escassez em nossa sombra, é hora de começar a desativá-las. A primeira estratégia nos leva a um lugar fundamental na formação da nossa psique: a infância. Eu acreditava firmemente que muitas das nossas crenças mais arraigadas e limitantes
são moldadas em nossos primeiros anos de vida. Elas não são apenas ideias passageiras, elas se solidificam em algo que chamo de complexos. Imagine um complexo como um nó emocional, ou um aglomerado de sentimentos e pensamentos que foram formados em torno de uma experiência, geralmente traumática ou repetitiva, e que, uma vez ativados, provocam reações automáticas quase involuntárias. Pense, por exemplo, na criança que ouvia constantemente a frase "o dinheiro não cresce em árvores", proferida com um tom de preocupação ou até de desespero por seus pais, ou aquela que via a ansiedade financeira dominar o ambiente familiar. Essas experiências aparentemente inocentes podem se transformar em complexos de escassez material, onde o dinheiro é inconscientemente associado à luta e limitação. Da mesma forma, frases como "você nunca é bom o suficiente" ou a falta de validação emocional podem criar complexos de escassez de amor ou reconhecimento. Essas sementes plantadas na infância germinam e se tornam as árvores que hoje sombreiam nossa percepção de abundância. Para começar a desatar esses nós, proponho um exercício de introspecção profunda. Feche os olhos por um momento. Respire. E então, convide à sua mente as vozes e crenças da sua família de origem relacionadas à abundância, ou à falta dela. O que você ouvia sobre dinheiro? Sobre sucesso? Sobre o amor? Havia comparações? Havia a ideia de que o mundo é um lugar perigoso e que é preciso lutar para sobreviver? Deixe essas vozes e sentimentos emergirem sem julgamento. Agora, o passo crucial. Pegue um papel e uma caneta. Escreva essas crenças, uma por uma. Ao trazê-las do reino nebuloso do inconsciente para a clareza da página, elas começam a perder parte do seu poder sobre você. Elas se tornam objetos a serem examinados, não verdades irrefutáveis. Ao lado de cada crença, escreva a seguinte pergunta: isto é realmente verdade? E então comece a buscar evidências na sua vida atual ou na vida de outras pessoas que contradigam essa crença. Você conhece alguém que prosperou financeiramente sem lutar? Você já experimentou um amor abundante e incondicional? A importância de trazer o inconsciente à consciência é imensa. Como eu disse, o conhecimento dos símbolos é indispensável, pois é neles onde se produz a união do consciente e do inconsciente. O ato de escrever e questionar é um símbolo poderoso dessa união, um passo vital para desarmar os complexos que o impedem de acessar sua verdadeira abundância. O valor aqui é imenso. Você está começando a reescrever a história que lhe foi contada, liberando-se de legados que não lhe servem mais. Prosseguindo em nossa jornada para desmantelar a ilusão da escassez, chegamos a um conceito que se estende para além de nossa experiência pessoal, mergulhando no que chamo de inconsciente coletivo. Pense nele como uma vasta biblioteca de experiências humanas universais, compartilhadas por toda a humanidade desde tempos imemoriais. Nela habitam os arquétipos, padrões primordiais de pensamento, sentimento e comportamento que moldam nossa experiência. Um desses arquétipos é, ironicamente, o arquétipo da escassez. Ele foi forjado ao longo de milhares de anos de história humana, quando a sobrevivência era de fato precária, quando a comida era escassa, o abrigo era incerto e os perigos eram constantes. Naquele tempo, a escassez era uma realidade brutal e imediata. O desafio para nós hoje é que, mesmo vivendo em um mundo de relativa abundância e inovação sem precedentes, continuamos a operar a partir desse arquétipo ancestral. É como se tivéssemos um software de modo de sobrevivência ainda ativo, mesmo quando não há uma ameaça real. Isso nos faz focar no que falta, em vez de no que já está disponível, e nos impede de reconhecer a verdadeira natureza generativa e infinita da vida. A proposta aqui é, conscientemente, escolher nos relacionar com um arquétipo diferente, o arquétipo da abundância. Este arquétipo reconhece que a vida, em sua essência, é um fluxo constante de criação e renovação. Observe a natureza. Uma única árvore pode produzir milhares de sementes, cada uma com o potencial de gerar uma floresta. A criatividade humana é ilimitada, constantemente gerando novas ideias, invenções e expressões de beleza. Seu próprio corpo está em constante renovação celular.
um milagre de abundância biológica. A abundância não é uma exceção, é a regra fundamental do universo. Para ativar essa conexão, sugiro um exercício simples, mas poderoso. Dedique apenas 5 minutos diários a buscar ativamente evidências de abundância ao seu redor. Pode ser o verde exuberante das folhas em uma árvore, a multiplicidade de espécies em um jardim, a variedade de alimentos em um mercado, a infinidade de estrelas no céu noturno ou mesmo a riqueza de informações acessíveis na palma da sua mão. Ao fazer isso, você está treinando sua mente para ver o que antes estava invisível. Enquanto observa, repita para si mesma, com convicção: vivo em um universo infinitamente abundante, e essa abundância flui através de mim, sem esforço. O poder dos símbolos e das afirmações reside justamente em sua capacidade de penetrar e reprogramar o inconsciente. Ao nutrir essa percepção de abundância, você não apenas muda sua perspectiva, mas começa a atrair e a manifestar essa mesma abundância em sua realidade. O valor inestimável deste passo é que você está religando-se à sua essência mais profunda, a fonte primordial de toda a criação. Seguindo em nossa jornada de autodescoberta, chegamos a um princípio central do que chamo de processo de individuação. A jornada contínua de nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as partes de nosso ser. Dentro desse processo, percebemos que muitas das nossas crenças de escassez não são inerentemente nossas, mas sim empréstimos inconscientes do ambiente familiar, cultural e social em que crescemos. São como roupas que vestimos sem questionar se realmente nos servem. Uma das maneiras mais reveladoras de identificar essas crenças emprestadas é observar nossas reações aos outros, especialmente quando eles exibem aquilo que nós desejamos. Eu costumava dizer: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Pense nisso. Se a abundância financeira de alguém o provoca inveja, ou se o sucesso profissional de uma pessoa gera um julgamento interno sobre sua ética ou sorte, esses sentimentos intensos não são meramente sobre o outro. Eles são sinais valiosos, reflexos distorcidos das suas próprias crenças de escassez, habitando sua sombra. A raiva, a inveja, o julgamento são como lanternas que iluminam as áreas de sua própria psique, onde a crença na falta ainda opera. Para trabalhar com essa poderosa ferramenta de autoobservação, proponho o seguinte exercício. Pense em alguém em sua vida ou no cenário público que exiba claramente a abundância que você almeja. Pode ser financeira, emocional, de tempo ou de reconhecimento. Agora, com curiosidade e sem julgamento, observe as reações internas que surgem em você. Há um aperto no peito? Uma voz crítica na mente? Um sentimento de inadequação? Não tente reprimir essas sensações. Acolha-as com uma curiosidade compassiva, como se estivesse investigando um mistério. E então, faça-se as seguintes perguntas. Que crença profunda está sendo desafiada aqui quando vejo a abundância do outro? E mais importante, estou disposta a considerar que essa crença que emergiu pode não ser a verdade absoluta sobre mim ou sobre o mundo. A verdadeira libertação no processo da sombra não vem de lutar contra esses sentimentos desconfortáveis ou de fingir que eles não existem. Pelo contrário, ela reside na integração delas. Ao reconhecer e aceitar que esses sentimentos são parte da sua experiência humana, eles perdem o poder de controlá-lo e de sabotar seus esforços em direção à abundância. Ao aceitar sua própria sombra, você a desarma. O valor intrínseco desse passo é a profunda autoaceitação e a dissolução das barreiras invisíveis que você, inconscientemente, ergueu contra sua própria prosperidade. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada: compreender como nossas crenças moldam ativamente a nossa realidade. Na psicologia analítica, reconhecemos que nossas crenças não são apenas pensamentos estáticos, elas são padrões energéticos que vibram e ressoam com o universo. Isso nos leva ao fascinante conceito de sincronicidade, que eu descrevi como a coincidência significativa de eventos que não possuem uma relação causal aparente, mas estão conectados por um significado comum.
O que você acredita com convicção suficiente, o que você nutre em seu inconsciente de forma consistente, você experimenta como realidade. As crenças de escassez atuam como um filtro, uma névoa densa que o impede de perceber as inúmeras oportunidades e a abundância que já o cercam. Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, seu cérebro, de forma inconsciente, buscará evidências para confirmar essa crença e ignorará as alternativas. A solução para esse aprisionamento mental é o que chamo de conversão simbólica, uma transformação interna através do uso deliberado de imagens, rituais e práticas que falam diretamente a linguagem do inconsciente. O inconsciente não compreende a lógica linear, ele se comunica através de símbolos, metáforas e sensações. É por isso que meras afirmações repetidas sem sentimento podem ser ineficazes. Precisamos engajar essa parte mais profunda de nós. Para ativar essa conversão, proponho um exercício transformador. Crie um altar de abundância em sua casa. Não precisa ser grandioso ou místico. Escolha um pequeno espaço, uma prateleira, um canto da mesa e coloque objetos que simbolizem abundância para você. Pode ser uma moeda antiga, uma pedra brilhante, uma imagem de um campo fértil, uma flor, uma joia ou até mesmo um desenho que você mesma fez representando a abundância. A chave é que cada objeto tenha um significado pessoal de prosperidade, gratidão e plenitude. Diariamente dedique um momento, mesmo que seja apenas um minuto, a este altar. Olhe para os objetos. Sinta a energia que eles representam e visualize com o máximo de detalhes possível a abundância fluindo em sua vida, dissolvendo cada uma das suas crenças de escassez. Imagine o fluxo de dinheiro, de amor, de tempo livre, de oportunidades. Este ritual simples, mas profundamente enraizado no poder do símbolo, atua como um potente reprogramador do seu inconsciente. Lembre-se, a realidade é, em grande parte, o que nossa psique percebe e interpreta. Ao interpretar suas experiências através da lente da abundância, ativada por esses rituais, você passa a habitar um mundo completamente diferente. Um mundo onde a sincronicidade de eventos favoráveis se torna a norma, não a exceção. O valor dessa prática é a capacidade de reescrever seu próprio mapa da realidade, passo a passo, em direção à plenitude. Chegamos ao último e talvez mais desafiador princípio para desmantelar a ilusão da escassez: a integração da nossa própria sombra no que diz respeito ao poder e ao desejo. Muitas de nós, em nome de sermos boas, espirituais ou modestas, acabamos por reprimir nossos próprios desejos de abundância, ambição e o direito fundamental de receber. Criamos uma divisão interna, onde a parte que anseia por mais é empurrada para a sombra, condenada ao silêncio. E o que acontece com aquilo que resistimos? Persiste, o que aceitamos transforma-se. Negar aspectos de si que legitimamente desejam abundância faz com que essa energia vá para a sombra, e de lá ela atua de formas sabotadoras, minando todos os nossos esforços conscientes para atrair prosperidade. É como tentar correr com um pé amarrado. Para iluminar essa área de sua sombra e liberar sua energia, proponho um exercício revelador que exige coragem e honestidade. Pegue um papel e uma caneta. Comece a frase: "Eu não mereço abundância por..." E então, permita que sua mão escreva, sem censura, sem julgamento, tudo o que vier à mente. Não analise, não edite. Deixe as palavras fluírem. Pode ser algo que você ouviu, algo que você fez, algo que você acredita ser uma falha. As respostas que emergirem, e elas emergirão, revelarão as verdadeiras crenças inconscientes que têm operado nos bastidores, ditando seus limites e sabotando seu merecimento. Ao trazer essas crenças dolorosas à luz da consciência, ao escrevê-las e vê-las no papel, elas começam a perder seu poder hipnótico sobre você. Elas se tornam visíveis e o que é visível pode ser trabalhado. O passo crucial a seguir é permitir-se sentir o anseio genuíno por abundância. Muitas vezes reprimimos esse desejo natural, associando-o à ganância, egoísmo ou falta de espiritualidade. Mas o desejo por plenitude é um impulso vital, uma força da própria vida.
Reconhecer e honrar esse desejo natural por abundância, sem culpa ou vergonha, é o que cura a divisão interna. É como dizer sim para uma parte de si mesma que foi silenciada por muito tempo. Quando essa divisão interna se cura, quando você se permite querer e receber, a abundância externa flui mais naturalmente, quase sem esforço, porque você se alinhou com sua verdadeira natureza. A abundância não é algo a ser perseguido no exterior. É o estado natural que emerge quando você remove os bloqueios internos. Chegamos ao fim da nossa jornada e a grande revelação é que a abundância não é um luxo, um destino distante ou algo que você precisa conquistar. Ela é o seu estado natural quando as lentes da escassez são desmontadas. Toda a jornada que percorremos juntas, desde a identificação das lentes invisíveis até a ativação dos arquétipos e a cura das sombras, é, em sua essência, um processo de desmantelar o andaime invisível da escassez, trazendo o inconsciente à luz da consciência. As crenças de escassez, esses murmúrios ocultos, eram como correntes invisíveis, mas agora você possui as chaves. Você aprendeu a identificá-las, a questioná-las, a desativar seus complexos e a escolher uma nova interpretação, uma que está alinhada com a verdade da abundância inerente ao universo e a você mesma. Lembre-se sempre, você não é uma vítima do destino, longe disso. Você é uma criadora poderosa da sua própria realidade. Cada pensamento, cada crença, cada interpretação que você nutre molda sua experiência. A boa notícia é que, com consciência, com as estratégias que exploramos e com a prática diária, as crenças de escassez podem ser desmontadas. Elas não precisam mais reger sua vida. O maior presente que você pode se dar e que agora você tem o poder de manifestar é a libertação dessas crenças limitantes. É permitir que a essência mais expansiva, criativa e abundante de quem você realmente é se manifeste plenamente em sua vida. A abundância não é apenas sobre dinheiro, é sobre a plenitude de tempo, de saúde, de relacionamentos significativos, de propósito, de alegria. Convido você agora a dar o próximo passo nessa transformação. Deixe um comentário abaixo escrevendo: eu escolho desmontar minhas crenças de escassez e viver a partir da abundância que é minha verdadeira natureza. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que também se beneficiaria dessa jornada e sinta-se à vontade para comentar sobre as crenças de escassez que você identificou em si mesma. Ao fazermos isso juntas, criamos uma comunidade de pessoas comprometidas com a abundância, inspirando e apoiando umas às outras nessa maravilhosa jornada de autodescoberta e realização. Que a sua jornada para a abundância seja tão rica e ilimitada quanto o universo que a aguarda.